Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu quero estar falando para vocês aqui sobre pecado, iniquidade e transgressão. E eu quero começar fazendo um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu chamo a sua presença aqui nesse momento, ó Pai. Eu chamo a presença dos seus anjos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha, Pai, abrir o entendimento de cada um de nós, ó Pai, nesse momento. Espírito Santo, que tudo isso que for falado aqui hoje, ó Pai, o Senhor venha ministrar no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para você estar acompanhando junto comigo, amém? Aí. Ó, eu coloquei aqui os conceitos básicos do pecado, da iniquidade e da transgressão. Vamos começar lá, o pecado, né? A definição de pecado. O pecado no hebraico é errar o alvo, é deixar de cumprir a vontade de Deus, é falar, atingir o alvo, né? Que Deus estabeleceu. Nem sempre o pecado nasce na rebeldia deliberada. Muitas vezes decorre de fraquezas, tentações ou imperfeições humanas. O desejo descontrolado, falta de domínio próprio, influência das aparências ou simplesmente ignorância. Pecar é errar o alvo, mas mesmo quando a intenção pode não ser totalmente maligna. Vamos ver uns exemplos práticos aqui então. Ter pensamentos invejosos, cobiçar. Então, quando você tem um pensamento invejoso das coisas de alguém, quando você cobiça coisas de alguém, é que nem eu sempre falo, não é errado você almejar ter coisas melhores, mas é pecado você invejar o que é do outro, querer aquilo que é dele, cobiçar as coisas dos outros, cobiçar tudo que não te pertence, você cobiça de outras pessoas, isso é pecado. Falar palavras maldosas, esse falar palavras maldosas, xingamentos, calúnias, falar mal de pessoas, falar mal do seu parente, falar mal do seu amigo, falar mal de pessoas que você não conhece, defamar aquela pessoa, né? O terceiro ponto aqui, ó, permanecer em silêncio ao testemunhar uma injustiça, mesmo tendo a oportunidade de inverter. Um exemplo, você está num trânsito, bater o carro e você viu. Aquela pessoa que estava errada, ela quer sair como certa para poder não pagar. Você pode intervir, você pode testemunhar, e você mesmo assim não fez, então isso é um pecado também. Eu coloquei a referência bíblica lá em Romanos 7:19, que vai falar assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ali é Paulo falando, né? Ele mostra que a solução está em Cristo Jesus. E vamos colocar ali, né? O bem que ele quer é a vontade de Deus. E o mal que ele não quer é o pecado. Então, o bem que ele quer fazer é a vontade de Deus, mas ele não consegue fazer, ele acaba pecando e caindo no laço do diabo e acaba cometendo o pecado. Amém? Agora, a iniquidade. A definição da iniquidade. Iniquidade refere-se a um erro interior, uma curvatura. Mora no íntimo das pessoas. Pensamentos, sentimentos ou inclinações perversas. No hebraico, o termo traz a ideia de torção interior. Não é apenas a ação isolada, mas uma condição interna, deformado, que produz comportamentos persistentes na maldade. A iniquidade frequentemente precede e gera transgressões externas. Vamos aos exemplos. Exemplos aqui, práticos. Planejar e executar um esquema fraudulento para enganar e prejudicar terceiros. Quando você planeja algo que é para prejudicar certas pessoas, prejudicar um amigo, prejudicar um colega, prejudicar pessoas terceiras que talvez você nem conhece. O segundo ponto, manipular e explorar pessoas vulneráveis para benefício próprio. Manipular e explorar pessoas vulneráveis, manipular muitas das vezes as pessoas ligam passando golpe, você está manipulando. Manipular também não é só isso, é manipular com palavras, é no seu dia a dia, é manipular no teu serviço, é manipular o teu esposo, teu esposo. Então, isso também é uma iniquidade. O terceiro ponto, cometer atos deliberados de crueldade ou violência contra o outro.
cometer um ato deliberado de crueldade, você fazer mal a certa pessoa, você violentar pessoas, você brigar com pessoas, então isso é na iniquidade. Coloquei a referência bíblica para vocês aqui, ó, em Jeremias 22:2, vai falar assim: mesmo que você se lave com soda ou com muito sabão, a mancha da iniquidade permanecerá diante de mim, declara o Senhor. Jeremias 2:22. Então, a mancha da iniquidade, o Senhor fala que mesmo que você se lave, mesmo que você se limpe, a mancha da iniquidade vai permanecer sobre ele, porque ele carregou os nossos pecados na cruz, né? O ser humano, ele tenta mudar, ele tenta se limpar, ele tenta melhorar sozinho, mas sozinho não há mudança, sozinho não há purificação, sozinho não há limpeza. Essa mudança, essa purificação, essa limpeza, ela vem com Deus. É Deus, só Deus que pode te limpar, te purificar. Em nome de Jesus, só Ele pode. E só Ele pode levar os teus pecados e te purificar e te limpar. Amém? Agora, transgressão, meus irmãos. Transgressões, definição de transgressão. Transgressão é a violação consistente e deliberada da lei ou ordem de Deus. Então, a transgressão é tudo que você sabe que é lei, ordem de Deus e você acaba cometendo errado. É ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, né? Enquanto o pecado pode ser um erro, uma falta ou uma falha, a transgressão, ela carrega a intenção ou decisão de desobedecer. Então, a transgressão é quando você desobedece que você sabe que é certo e você acaba fazendo errado. O transgressor sabe que aquilo que é contrário à lei, mas opta voluntariamente por seguir os desejos da carne ou do ego. Coloquei o exemplo bíblico. Mentir, violando o mandamento, não dar falso testemunho. Quando você está mentindo, você está violando o mandamento. Você sabe que é errado, mas mesmo assim você está fazendo. Roubar, violando a lei ali que é não furtar. Então você sabe que é errado, mas você está fazendo. Isso é uma transgressão. E o terceiro ponto é quebrar um contrato ou um compromisso, desrespeitando princípios e honestidade e integridade. Quando você está quebrando princípios, quando você está quebrando a honestidade, tudo isso é a transgressão. Eu coloquei um exemplo bíblico aqui. 28 vai falar assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. Então, meus irmãos, aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera. Mas aquele que confessa e deixa ela, ele alcança a misericórdia do Senhor. Em Provérbios 28:18 está falando isso. 28:13 está falando isso. Então, a sinceridade diante de Deus. Nós temos que ser sinceros a Ele. Ele já sabe de todas as coisas, mas Ele quer que nós confessamos a Ele para nós podermos ser limpos. Então, Ele fala para nós, para você alcançar a misericórdia, você tem que confessar ao Senhor para Ele apagar todas as manchas da sua história. Amém? Vamos colocar que o Senhor, Ele quer te purificar, mas para isso você tem que dar o primeiro passo. Você tem que confessar Ele e deixar tudo para trás para você alcançar a misericórdia do Senhor. Então, quem esconde traz um peso. Quem confessa traz a liberdade. E quem abandona traz a misericórdia do Senhor. Amém? Eu coloquei um resumo, né? Que o pecado é um erro, né? É um erro, errar o alvo. Pode ser involuntário ou por fraqueza. A iniquidade é a deformação interior persistente. Vamos colocar que ela é a tendência ou inclinação ao mal. A transgressão é a violação consistente da lei. Decisão deliberada de desobedecer. Amém, meus irmãos? Creio que todos entenderam o que é o pecado, a iniquidade e a transgressão. Eu quero estar encerrando nesse momento e fazendo mais um momentinho de oração aqui. Amém? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, eu oro por cada um. Pai, eu agradeço pela sua presença, eu agradeço, ó Pai, por ter trazido um entendimento para cada um de nós, que cada um, ó Pai, possa se analisar, ó Pai, internamente e fazer o certo, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço nesse momento, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, shalom, shalom, fiquem com Deus, que Deus abençoe, amém.